Oi, pessoal. Eu tô aqui para comentar para vocês do céu de janeiro. Na verdade, da lunação de Capricórnio, ou seja, a conjunção de Sol e Lua que vai acontecer no signo de Capricórnio e que marca a primeira lunação ou lua nova do ano de 2024. As lunações são importantes ferramentas para a gente conhecer o que está sendo requerido de nós em termos de atitudes, em termos de modos de comportamento, né, de levar as coisas, e também quando analisado em conjunto com o mapa natal, que pode ser feito numa consulta particular, né, ou num estudo aí individual, né, a gente consegue também saber quais as áreas da nossa vida estão sendo ativadas. Mas fazendo essa interpretação geral, né, a gente consegue também trazer algumas informações que vão nos ajudar a nos para a gente navegar nessa complexidade desse mês, né? Então, assim, para começar, a gente tem uma lunação acontecendo em 11 de janeiro, sendo que já começam uns 3 dias antes, né, a fazer efeito. E a gente tem, então, o ano começando a toda. A gente tem o ano de 2024, que já começa numa rapidez, numa fluência muito forte, né? Aqui a gente tem, então, um mapa, eu estou projetando o mapa da lunação, e a gente tem, então, Sol e Lua conjuntos em Capricórnio. E o regente de Capricórnio é Saturno. E Saturno está bem no ascendente dessa lunação, que está em Peixes. O que isso tudo quer dizer? Isso quer dizer que o mês requer da gente, né? O tempo pede da gente uma postura muito empática e de compaixão mesmo, né? Uma postura que faça com que a gente se conecte com as nossas emoções para saber respeitar, até num âmbito bem emocional, de emoções profundas e até espirituais, o nosso próximo, né? E não só o próximo, nós mesmos. Então a gente precisa de construir uma compaixão, né? E além da empatia, a gente precisa ter compaixão, só que isso tudo com o tom de Capricórnio e Saturno, que é o quê? O da sobriedade. Ou seja, a gente precisa se conectar com as nossas emoções, mas não passando por essas características de peixes que vem muito da fantasia, do devaneio. Não. A gente tem que sonhar, a gente tem que começar o ano sonhando, mas com o pé no chão também. Então, assim, a gente precisa passar pelas emoções, mas saber construir nosso futuro de maneira bastante estratégica, a modos capricornianos, né? Então, aqui a gente tem uma, uma relação muito boa desse Sol e Lua com Urano. Urano que está ali na casa 3 aqui do mapa da lunação, né? E ele está em Touro. E a gente sabe que logo mais, né, daqui uns meses, vai rolar uma conjunção de Júpiter com Urano, então a gente ainda vai falar bastante disso até acontecer essa conjunção, o que promete bons ventos, né, surpresas interessantes a ver também com bens materiais, posses, dinheiro, mas também um aspecto bom da vida mesmo, né? De curtir a vida. E daí, mais especificamente, como eu comentei, analisando o mapa natal de cada um, né? Então, de forma mais genérica, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que está favorável a gente plantar uma semente, a gente, com seriedade, começar o ano
nos planejando e nos organizando para construir um caminho de desenvolvimento que seja estratégico, mas que não seja de um lado apenas puramente racional, mas que a gente tenha uma capacidade imaginativa para nos conduzir para os nossos objetivos e que também a gente construa essa compaixão e que a gente possa olhar para nós mesmos e para os demais com empatia e com doçura também, né? Por quê? Porque Saturno ele traz a marca dessa severidade e talvez no seu lado mais negativo um pouco de julgamento. Então, o que que a gente precisa fazer? Evitar também, né, uma crítica excessiva, a gente precisa ter discernimento, mas não necessariamente julgamento. Então, a gente não precisa julgar os demais e nem ser muito autocrítico, mas a gente precisa sim ser pé no chão, né? Quando a gente estiver pensando nos nossos objetivos para 2024 e da forma como a gente vai desdobrar nossos planos, a gente precisa também ser sóbrio, ser austero nesse sentido, né? Então, isso é muito importante. Daí, vendo aqui alguns outros aspectos, né, entre os planetas, a gente pode dizer que também Netuno, ele tem um papel chave, né? Ele está aqui em Peixes também. Então, assim, a gente tem essa tônica em Peixes, né? E Netuno está aqui também fazendo alguns aspectos com vários planetas, né? E inclusive com essa, esse Sol e Lua. Então, assim, Netuno, ele tá no próprio signo de Peixes, o que é muito favorável, né? E ele faz aqui sextil com esse Sol e Lua, mas algumas quadraturas também, né? Com o Mercúrio, com Vênus e com Marte. Então, assim, essa turminha aqui, ela também está nos provocando a pensar de forma mais intuitiva, né? A ter uma fluência ali nas nossas comunicações, nas nossas relações, né? E Marte também está nos provocando a agir de forma estratégica, sim, né? Mas ao mesmo tempo, e ele que vai fertilizar essa boa nova de Júpiter que vai acontecer só daqui a alguns meses, quando tiver essa conjunção com Urano. Então, acredito super que essa combinação que está rolando entre os signos de Capricórnio e Touro, que são signos de terra, eles estão basicamente fertilizando uma semente que foi plantada há pouco, né? E que está sendo elaborada. Vocês ainda estão pensando, num projeto, ou estão germinando algum projeto. E isso vai vir à tona um pouco mais adiante, né? Os resultados e os efeitos desse esforço. Então, assim, Saturno nos convoca ao trabalho, ao esforço. Por quê? Porque através do tempo ele nos traz a recompensa e, né, a resposta daquilo que a gente investiu. Então, se a gente nada faz, ou se a gente cai no aspecto negativo de Saturno, que seria até partir para um pensamento mais pessimista, melancólico, depressivo, ele pode mais à frente não nos retribuir e a gente ter até algum tipo de perda, né, num trânsito aí de Saturno. Mas ele também pode nos favorecer em bênçãos futuras se a gente fizer o trabalho requerido por ele. Então, gente, essa é a mensagem para o mês de janeiro, especialmente a partir de 11 de janeiro até a próxima alunação, que é a gente precisa pensar estrategicamente, planejar nossos passos, mas desde um lugar de uma compaixão e uma empatia sóbria, né?
pensar isso tudo com o pezinho no chão, sonhar sim, mas com o pé no chão, e trabalhar, né? Agir para plantar uma semente ou regar a sementinha que você já plantou para colher esses frutos daqui a alguns meses, né? Porque essa conjunção Júpiter-Urano promete. E apenas fazendo, né, aqui um complemento, a gente também tem a entrada de Plutão em Aquário no dia 20 de janeiro, né? Então eu falei no vídeo sobre 2024 desse trânsito de Plutão, que é super importante, tá? Então aqui a gente tem os principais protagonistas de janeiro, que são Saturno e Plutão. Então são planetas que são planetas de transformação e de grandes lições, né? Então, são planetas que promovem uma transformação do indivíduo no nível muito pessoal, mas também num nível coletivo, né? A gente tem essa percepção de transformações da sociedade como a gente conhece, né? E do trabalho que precisa se mexer nas estruturas para criar algo mais sólido e mais potente, mais perene também, né? Então é isso, pessoal. Eu vou postar daqui uns dias um vídeo falando especificamente sobre Saturno. É uma série que eu vou lançar falando do simbolismo, né, dos principais astros aqui da astrologia, né? E eu vou começar por Saturno, principalmente por conta dessa ênfase, né, desse planeta aqui no começo do ano, e também porque é um planeta bem difícil, bem controverso, e ele é responsável por trânsitos mais difíceis, né, na vida das pessoas. Então, compreendê-lo é muito importante para a gente lidar melhor com o nosso autodesenvolvimento e a nossa autotransformação, tá bom? Então, agradeço quem assistiu, ajudem a compartilhar, deem um joinha no vídeo e assinem o canal, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.